Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, ao seu canal de colorimetria. Eu sou Carlos Cruz, especialista em colorimetria capilar. E para você que está me acompanhando, esse é o 7º vídeo de uma série de 30 vídeos que eu preparei para você, falando tudo sobre colorimetria e de uma maneira bastante diferente, de uma maneira bastante profunda, ok? Bom, hoje nós vamos falar como funciona a coloração ou a cobertura de cabelos brancos usando a estrela de Oswald, ok? Então, no vídeo passado você aprendeu o que é e como são construídas as cores bases dentro da colorimetria capilar, que é aquele númerozinho antes do ponto, ok? E no próximo vídeo nós vamos estar falando das nuances, nós vamos entrar em outras partes da coloração. Hoje eu quero explicar para você como funciona a criação, a cobertura, né, dos cabelos brancos e porque muitos profissionais têm tanta dificuldade com cobertura de cabelo branco e você vai perceber que isso é uma coisa muito simples. Acompanha comigo o passo a passo da estrela. Bom pessoal, aqui nós temos a estrela de Oswald. Você que me acompanhou no vídeo 6, você tem acompanhado tudo como isso funciona, o porquê que a estrela é colocada desta maneira. Você que já acompanhou, você já aprendeu o que significa essa divisão ao meio, o que significa aqui cabelo, tinta, cores quentes. Estudamos esses números aqui no vídeo passado. E agora, e você também aprendeu, na verdade, no vídeo passado, o que são as cores base e como elas são construídas. Então, hoje nós vamos falar um pouco de coberturas de cabelo brancos. No vídeo passado nós aprendemos que toda cor estável, né, ela precisa ter as 3 cores primárias. Ou seja, toda cor, para ser de fato bem construída, ela precisa ter partes iguais das cores primárias, ok? E isso nos resulta no marrom, que é uma cor terciária. E o que é uma cor terciária? Nós já aprendemos isso também no vídeo passado. A cor terciária, ela é a cor que é o nosso objetivo, que é chegar no marrom. Então todo o objetivo, todo o trabalho de um colorista é chegar no marrom. Por que é chegar no marrom? Porque é encontrar o equilíbrio das partes iguais das 3 cores primárias. Então, sendo assim, você obtém o marrom independente da altura de tom, ok? Então, recapitulando, no vídeo passado nós vimos que isso aqui são as cores bases e as cores bases são construídas com as 3 cores primárias em partes iguais, com diferenciação de altura de tom, ou seja, se você pegar um 6, o 6 tem o que? Azul, vermelho e amarelo, só que na altura de tom 6. Se você pegar o 7, ele também tem azul, vermelho e amarelo, porém na altura de tom 8. Isso vale para o 8, isso vale para o 9, isso vale para o 10, para o 5, para o 4, para o 3, para o 1, para o 2, ou seja, todas as cores bases têm a construção da tríade de cores primárias, tá? Então, se você não viu o vídeo passado, eu peço que você vá lá para que você possa ter a completude do conhecimento e do ensino que está sendo passado aqui. E no caso de coberturas de cabelo branco, isso ainda é um terror para muitos profissionais, né? O que eu faço para ter mais cobertura? O que eu faço porque o cabelo da minha cliente não coloriu? Então, assim, para que você consiga ter uma boa cobertura de cabelo brancos, o primeiro passo está no diagnóstico. Por via de regra, mas isso não é uma regra da colorimetria, isso é uma regra que eu estabeleci para eu trabalhar como cabeleireiro, como profissional colorista. Até 50% de cabelo branco, quando ele está dividido, espalhado na cabeça de um cliente, eu não considero os brancos, eu considero o cabelo que ainda está escuro. Ou seja, eu vou trabalhar com uma coloração pensando no clareamento e tonalização daquele cabelo que ficou, que
que ainda está escuro, ok? Agora, acima de 60%, 70%, 80%, aí eu já trabalho para o cabelo branco. Eu trabalho, toda a minha estrutura de trabalho é para o cabelo branco, ok? Então, assim, nós sabemos que o cabelo branco, o nome já diz, ele é branco, ou seja, então ele não tem nada. É como se fosse uma folha em branco de papel, ok? Então, o que você precisa devolver? Você aprendeu dentro dessa metodologia até agora que um cabelo equilibrado precisa das 3 cores primárias. Para você ter um loiro platinado, você precisa das 3 cores primárias. Para você ter um cabelo marrom, você precisa das 3 cores primárias. Portanto, o cabelo branco também, para ele ter uma boa cobertura, ele também precisa das 3 cores primárias. Então, eu tenho uma metodologia de trabalho que eu sempre uso as cores bases. Eu nunca uso cor base com nuance. Eu nunca uso, por exemplo, 6 mais 6.1. Por quê? Isso dá certo? Dá certo. Porém, se eu pegar o 6.1, ok? Com 6, esse ponto 1, que é o cinza, que é a mistura de azul com verde, você vai perceber que sempre os cabelos brancos, quando você coloca o ponto 1, ele fica esverdeado. Então ele fica aquele cabelo da vovozinha que fica meio verde, ok? Se essa é a sua intenção, ok, você está corretíssimo. Agora, se você quer neutralidade, você precisa trabalhar com as 3 cores primárias. Quando você usa 6 mais 6.1, por exemplo, você está usando as 3 cores primárias, porque o 6 que você está usando tem as 3 cores primárias, porém você está desequilibrando a cor e acentuando ela para o cinza, que o cinza é a mistura do azul com o verde, ok? Então é por isso que o cabelo ele acaba ficando esverdeado e também não tem a mesma fixação que se você trabalhar com a base. Então, para que você entenda, dentro da estrela, a cobertura de cabelo brancos é assim que funciona. Tanto os brancos como os loiros platinados, como qualquer outra cor, ele precisa da mistura das 3 cores primárias, ok? E você vai encontrar isso nas cores bases. Então, pessoal, vocês perceberam como é simples o processo de cobertura de cabelos brancos? Ou seja, a grande maioria dos profissionais, e eu sempre tenho falado isso em todas as palestras, os eventos que eu faço presenciais ou online, que nós não precisamos reinventar a roda. O que nós precisamos é fazer com que a roda rode melhor na nossa vida. Então a indústria, a ciência, a cosmetologia, a tricologia já chegou de criar, de descobrir as ferramentas que são necessárias, as ferramentas importantes para que nós possamos desenvolver um bom trabalho como artistas que somos. Então você não precisa reinventar a roda, você não precisa, de fato, criar coisas que não têm sentido dentro da química. Se um cientista, se um químico capilar, ele já estudou a molécula, a nanotecnologia, para que esse produto possa chegar até nós, nós não precisamos mais, é só executar e usar a nossa criatividade. Então você entendeu hoje que cobrir cabelo brancos, fazer coberturas de cabelo brancos, é a coisa mais simples que nós temos dentro da colorimetria. É você imaginar uma folha de papel em branco e tudo que você colocar ali vai ficar exatamente da cor que você colocou. Vai ficar igual, ou seja, o cabelo branco não tem pigmento, ele não tem uma contracor para misturar com o pigmento da tinta que vai ser revelado pelo processo de oxidação, ou seja, se você colocar 6.1, ele vai ficar igual o da cartela e na grande maioria os cabelos brancos acabam ficando esverdeados, ok? Então eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo e vou esperar que você dê um like positivo para que o YouTube possa entender que esse é um conteúdo de relevância e possa alcançar mais pessoas, ok? Se você tiver alguma dúvida também, você pode deixar aqui embaixo o seu comentário que eu terei o maior prazer em responder você, ok? E eu espero você no próximo vídeo e não se esqueça de compartilhar
essa mensagem e esse conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.